meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 23, objeto de conhecimento, produção de textos e intertextualidade, citação, paródia, paráfrase, referência e alusão. Detalhamento, elaboração de resenhas e resumos de textos acadêmicos, utilizando paráfrases em citações diretas e indiretas, respeitando a diversidade cultural, a pluralidade, os direitos humanos nos âmbitos local, regional e global. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos começar a nossa aula falando desse filme. Vocês já assistiram, vocês conhecem esse filme Interestelar? Vocês sabem qual é? Esse filme já tem algum tempo que ele foi lançado. Depois de 10 anos do seu primeiro lançamento, eles fizeram um novo lançamento porque ele foi um estouro. Vamos conhecer a sinopse? Após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão, sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brandy, Jenks e Dolly, ele seguirá em busca de uma nova casa. Com o passar dos anos, sua filha Murphy investirá numa própria jornada para também tentar salvar a população do planeta. É a sinopse, né? Uma pequena apresentação do que esperar do filme, certo? E aí, só pela sinopse, vocês assistiriam? Imagina aqui a gente chegar e nós não temos mais o sustento suficiente, temos que ir para procurar vida em outro país, em outro planeta. Não é? A gente vê aí que a gente fala muito sobre Marte. Será que lá em Marte seria a nossa solução aí dentro desse filme? Então, vamos lá. Será que esse filme é bom, não é? A gente leu a sinopse, ficou assim... Quando a gente lê a sinopse, parece interessante, mas quem já assistiu? O que as pessoas estão opinando? Então, a gente vai lá na internet também, ó, pesquisa para saber a opinião de quem assistiu, certo? Então, vamos lá. Será que esse filme é bom? A gente procura, então, uma resenha, onde a pessoa vai opinar em relação a esta obra. Então, atenção ao próximo vídeo. Interestelar. Você tem que deixar algo para trás. Interestelar é um célebre longa-metragem de ficção científica com elementos dramáticos e de ação. A obra, dirigida e roteirizada por Christopher Nolan, aclamado diretor responsável por diversos projetos audiovisuais espetaculares como Inception, Batman, o Cavaleiro das Trevas, Dunkirk, Amnésia e outros mais, foi lançada em novembro de 2014 e distribuída pela Paramount Pictures. Além da contribuição de Nolan, Interestelar conta com um elenco recheado de conceituados intérpretes de Hollywood, como Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Matt Damon, entre outros. O enredo do filme se passa em um futuro não determinado, porém próximo, e acompanha Cooper, Matt McConaughey, ex-piloto da NASA que vive uma vida tranquila em uma fazenda com seus filhos. Em meio a um cenário catastrófico no qual a humanidade sofre com graves crises ambientais, o protagonista é convocado para liderar uma expedição em busca de outro planeta que possa abrigar a população humana. Mesmo consciente de que talvez nunca reencontre sua família, ele aceita a nobre missão. Não obstante a urgência da problemática gradualmente exposta pelo diretor, temáticas pertinentes como sustentabilidade, escassez de recursos, precariedade de educação, doutrinação e negacionismo são retratadas de forma cuidadosa durante a apresentação do longa.
Após a introdução, o caráter misterioso do roteiro, bem como a melancolia intimista da obra, tornam-se mais fortes e dão início ao drama concreto da trama, que se mostra eletrizante desde seu ponto-chave. Todos esses fatores, em adição à maturação da interessante temática abordada pelo filme, desenvolvem o principal ideal da obra. A única forma dos homens chegarem a algum lugar é deixando algo para trás. Apesar de se mostrar competente quanto à história a ser desenvolvida, o que mais se destaca em Interestelar é seu embasamento científico. O longa conta com a produção e sustentação teórica de Kip Thorne, renomado físico norte-americano especializado no estudo das ondas gravitacionais. Por conta de sua formação acadêmica, Kip pôde auxiliar os produtores e artistas técnicos nas explicações de conceitos científicos e fenômenos cósmicos, fazendo com que as representações dos ambientes extraterrestres se tornassem ainda mais fiéis possíveis. O trabalho supracitado foi tão bem executado que os efeitos especiais de Interestelar ajudaram a comunidade científica a estudar as manifestações espaciais e corpos celestes com mais precisão. Os aspectos cinematográficos, fotografia e direção de Interestelar, caracterizados pelo equilíbrio entre o uso de efeitos práticos e computação gráfica, aliados à genial trilha sonora composta por Hans Zimmer, com destaques às músicas No Time for Caution, Cornfield Chase e Day One, constroem uma atmosfera extremamente realista e grandiosa que pode despertar aflição e, ao mesmo tempo, curiosidade nos espectadores. Em função desses e outros diversos fatores, Interestelar é um projeto deslumbrante que deve ser visto por estudiosos cinéfilos, amantes de dramas, admiradores de ação alternativa ou qualquer outra pessoa que preze por uma experiência audiovisual completa. Perfeito! Então, a gente acabou de verificar, né, uma resenha em relação a esse filme. E aí, pelo que a gente viu, a gente pode afirmar que foi uma resenha crítica positiva. Tanto que ele fala que os amantes, qualquer pessoa que se preze, que quer assistir algo bom, deve assistir Interestelar, certo? Então, a gente viu ali que essa resenha é positiva. De repente, a gente pesquisando um pouco mais, pode identificar ali que alguém não tenha gostado. Mas eu vejo assim, que se alguém que não gostou está precisando assistir novamente. Então, muito bem. O que a gente acabou de verificar foi a resenha, né? Resenhou sobre o texto, sobre o filme, no caso. Vamos verificar o que é resenha, o que é resenhar? Prestem atenção. Então, resenhar significa destacar as propriedades de um objeto, mencionar seus aspectos mais importantes, descrever as circunstâncias que o envolvem, sempre de acordo com uma intenção, finalidade previamente definida pelo resenhador, certo? Então, aqui a gente tem que ter um objetivo. Por que eu vou resenhar? No caso que a gente acabou de verificar, a gente viu que o objetivo da resenha era mostrar um pouco da obra e dar uma opinião se é boa ou não, certo? Vamos lá continuar sobre a questão do resenhar, né? Então, normalmente, a resenha é utilizada na mídia, né? Que são o quê? Os jornais e as revistas, tanto em papel quanto online e na televisão. Hoje a gente utiliza bastante o quê? Online, né? Todas as vezes é muito mais fácil hoje de forma online. Quando recebe o nome de crítica ou não recebe nome nenhum, tá bom? Então pode ser, vamos lá ver uma resenha crítica ou simplesmente resenha, tá? Na academia, estabelecimento de educação superior, ela é denominada de resenha mesmo, né? Somente resenha, não necessariamente uma resenha crítica. Então, todas as vezes que a gente fala de resenha, a gente já sabe que vai ter ali uma opinião, um posicionamento. Ok? Muito bem, então vamos lá continuar. E aí vamos falar aqui, olha, a resenha crítica. A resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo. Vejam só, então ela tem ali a função de informar, descrever, opinar, ou seja, se posicionar sobre uma determinada obra. Por exemplo, livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de artes,
peça teatral, a apresentação de dança, shows, enfim, né? Tudo aquilo que a gente vai informar e a gente tem a possibilidade de se posicionar, tá bom? Resenha crítica. Vamos verificar os tipos de resenha? Vejam só. Nós temos resenha resumo, que no dia a dia a gente só escuta assim, resumo, tá bom? Então, todas as vezes que vocês ouvirem só resumo, significa que é uma resenha resumo que vai só o que? Sintetizar. Vamos lá verificar. A resenha resumo é um texto que sintetiza o objeto a ser resenhado, sem julgamento de valor, sem crítica ou apreciação do resenhador. Trata-se de um texto informativo, descritivo, que apenas resume as informações básicas para conhecimento do leitor, ouvinte e assistente, tá? Então, vejo que quando a gente fala de resenha, resumo, ou simplesmente resumo, o objetivo central aqui é o quê? Informar. É simplesmente isso. Eu vou informar sobre determinado assunto, objeto, pessoa, enfim, tá bom? Aí, através dessa informação, eu posso usar a descrição, tá bom? Então, aqui eu não tenho, quando eu falo de resenha, resumo, ou simplesmente resumo, a minha intenção aqui não é dizer se ela é boa ou é ruim, se eu gostei, se eu não gostei, se eu indico ou não. A intenção aqui é isso, para você conhecer. Ah, eu quero ver se eu quero realmente ler determinado livro. Porque aí a pessoa vai lá e vai fazer só um resumo para você. O que você pode esperar ali daquela história? Ah, acontece isso, isso. E vai dizendo ali as partes de forma principal do que você vai encontrar ali. E acabou. Tá bom? Vamos lá, então, continuar. Aí nós temos a resenha crítica. Ou simplesmente você pode receber somente como resenha. Ah, só resenha. Ou, faça uma crítica do livro tal, da série tal, tá bom? Então, a resenha crítica, ela pode vir resenha crítica, ou somente resenha, ou somente crítica, tá bom? Então, tem que tomar cuidado aí. Então, a resenha crítica é um resumo comentado. Então, vejam que eu vou trazer a informação, as coisas importantes, porém, tem uma diferença aqui, tá bom? Então, resenha crítica é um resumo comentado, uma apreciação crítica sobre determinada obra, fato, ou seja, além de fazer o resumo, né, passar essa informação, vai acrescentar uma avaliação, um julgamento de valor, uma apreciação, uma crítica, tá bom? E quando a gente fala crítica, muitas das vezes a gente pensa assim, é sempre uma crítica ruim. Não, às vezes, uma crítica pode ser uma crítica boa, tá bom? Ou a ruim também. No caso, a gente acabou de verificar ali um posicionamento, uma avaliação, e ela faz algo positivo. Certo, gente? Então, vamos lá agora verificar só assim, o que é resumo e o que é resenha. Lembre-se que a gente está falando de resenha. Então, quando eu chego e faço somente a questão de informar, não deixou de ser resenha. Só que essa resenha a gente chama só de resumo. E quando eu quero me posicionar, fazer uma avaliação, fazer uma crítica, enfim, aí eu vou fazer a crítica, tá bom? Então, vejam só, resumo e resenha. Nós vamos ter que ter algo para a gente se posicionar. Então, esse objeto pode ser um texto, um livro, uma série, um filme, novela, um jogo, tá bom? Então, tem várias opções aí do que a gente pode se posicionar ou passar essa informação. Aí, dentro do resumo, eu só vou colocar o quê? Recontar, né? Eu vou recontar o conteúdo de forma concisa e rápida, tá? Então, ele reconta, tá? De que forma? O livro, sei lá, tem 100 páginas. Então, eu vou aqui fazer de forma resumida, certo? Para você, a história de um livro. Ou, como é que é o filme? Eu vou falar de forma resumida como é que é o filme, tá bom? Então, é de forma resumida, concisa e rápida. Quando a gente fala de resumo, e a gente fala de recortar, de recontar, ou então, pega o livro ali, lê e tira as partes mais importantes. Quando a gente fala, vamos tirar as partes mais importantes, a gente está falando de partes. A partir do momento que a gente junta tudo, ele tem que ser o quê? Completo.
certo? Ele tem que ter união, então tem que conectar essas informações. Poder para ficar um resumo conciso, um resumo que a pessoa entenda a obra, do que está comentando, tá bom? E aí a resenha vai apresentar o objeto e a avaliação vai avaliar esse objeto, esse texto, livro, novela, um jogo, uma série, tá bom? Nós vamos se posicionar. Eu avalio de forma positiva, eu avalio de forma negativa. Eu vou me posicionar, tá bom? Então, resumo não se posiciona e a resenha se posiciona. Deu para entender aí a diferença de resenha, resumo e resenha crítica? Resenha, resumo, só informa o que passa ali no objeto. A resenha crítica informa o que passa no objeto, porque a gente tem que ter noção do que se trata, e depois a gente avalia, a gente se posiciona. Ok? Conseguimos já diferenciar aí. Vamos verificar como fazer uma resenha crítica. Porque se a gente tem que se posicionar, a gente tem que conhecer, né, como se escreve, a gente tem que conhecer o objeto resenhado, tá bom? Então, vejam só. Nós temos a apresentação do objeto, que aí vai ser o quê? O título, o autor, o tema geral, né, do que se trata. Nós temos a descrição dos aspectos positivos e negativos da obra. Eu posso trabalhar os dois lados, tá bom? Nós temos a avaliação geral do objeto, que pode não aparecer na parte delimitada do texto ou não aparecer explicitamente, né? Eu falo assim, eu não gostei. Explicitamente eu chegar claro dizendo que eu não gostei. E às vezes não, fica ali nas entrelinhas se é uma coisa positiva ou não, tá bom? E aí na quarta, uma indicação do objeto a quem mais interessar o seu consumo. Então, de forma geral, a resenha crítica vai seguir mais ou menos esse padrão. A apresentação, descrição, avaliação e a indicação. Certo, gente? Então, vamos lá. A gente começou vendo uma resenha, né, do nosso filme Interestelar, e aí vamos verificar aqui os elementos que compõem, tá bom? Essa resenha. Então, vejam só. Começou dizendo que Interestelar é um cérebro, né? Longa-metragem. Então, ali ele vai começar a introdução. O nosso primeiro parágrafo é a introdução. Logo em seguida, ele veio contando um pouco da história. Então, ele apresenta um resumo. Então, no segundo parágrafo, ele só pega e informa um pouco da obra. Vejam que até aí o objetivo dele ainda não é de se posicionar. Ainda não. Muito bem. Então, ele já apresentou, ele já fez um breve resumo do objeto, no caso, o filme, e aí ele decidiu se posicionar agora. O terceiro ali, né, a partir do segundo para o terceiro parágrafo, ele começa a dar opinião, podem prestar atenção, está ali a setinha da opinião. Logo depois que ele se posiciona, ele vai e avalia, apesar de mostrar, certo, competente quanto à história, então ele vai chegar lá e vai avaliar se é bom, se não é. E logo em seguida ele dá mais um pouco da sua opinião, ele se posiciona novamente. Então, a estrutura da resenha que começou aqui, que a gente viu, tem essa: introdução, resumo, opinião, avaliação e opinião de novo. Pode acontecer dele fazer a introdução, o resumo, dar a opinião e logo em seguida fazer a avaliação. Não precisa necessariamente estar na mesma estrutura. Agora, que não tem como mudar é a introdução. Introdução e resumo não tem, porque a gente tem que começar falando do filme, né? Do que a gente está resenhando. A avaliação, a opinião, fica a critério, tá bom? Muito bem. Então, vamos verificar aqui a crítica do filme. Prestem atenção. Crítica de Robledo Milani sobre o filme Interestelar. Passamos tanto tempo olhando para as estrelas, tentando entender nosso lugar no espaço, que esquecemos de olhar para baixo e buscar compreender nossa real função na Terra. Essa frase, dita em um dos momentos cruciais de Interestelar, resume com exatidão a premissa básica do épico espacial dirigido por Christopher Nolan. Estamos num futuro não muito distante, em que os exércitos não existem mais e a grande preocupação da humanidade é produzir comida suficiente para alimentar os sobreviventes.
O ensino superior é uma realidade cada vez mais restrita e fazendeiros são os responsáveis pela mão de obra mais valiosa da sociedade. Afinal, são eles que seguem plantando e gerando o alimento cada vez mais valioso. Essa é a atividade profissional de Cooper, Matthew McConaughey, um ex-piloto que abraçou a vida no campo após ter ficado viúvo, preocupado com o futuro dos 2 filhos. E será justamente por causa dessa consciência que ele será levado a tomar a decisão mais difícil de toda a sua vida. Christopher Nolan declarou em mais de uma ocasião que sempre sonhou fazer um filme no espaço. Após reverter a ordem das narrativas convencionais, Amnésia 2000, revelar os segredos mais íntimos dos ilusionistas, O Grande Truque 2006, invadir o mundo dos sonhos, A Origem 2010 e apresentar o herói necessário aos tempos de hoje, trilogia Batman, O Cavaleiro das Trevas, ele finalmente conseguiu realizar este antigo desejo. Muito bem, então vejam aí a crítica que faz do Interestelar. Então ele comenta um pouco, ele faz outros comentários também nessa daí, né? Que o próprio ator que faz, o Cooper, que é um dos personagens principais, já tinha falado que ele gostaria de fazer um filme assim no espaço, certo? E eu, que já assisti, gostei do filme, já assisti várias vezes, posso afirmar. Assistam. Vale a pena. Eu acho assim, muito emocionante, principalmente a relação de pai e filho que tem ali, né? No caso, com a filha mais nova, como o lado intelectual do pai influenciou a filha. É muito legal. E, principalmente, como eu falei assim, sobre deixar algo para trás. Deixou algo super importante para ele, que foi o quê? A família. E foi graças a esse deixar algo para trás, esse elo de família, que ajuda ali a solucionar a situação. Vale a pena assistir, é lindo, de todas as formas. Do lado científico, tá bom? Do lado da família, emocional. Eu sou muito emocional, então, para mim, ali, o emocional foi maravilhoso. E ver, assim, o quanto a importância do estudo. Porque, como vocês viram, ele é ex-piloto, e ele se torna fazendeiro, porque no filme mostra, inclusive, que como a situação está tão preocupante na questão da alimentação, simplesmente a NASA deixou de existir. As pessoas, não existe mais NASA. E aí a descoberta é que existe sim ainda um pequeno núcleo. E é esse núcleo que vai correr atrás do que procurar uma nova casa para a humanidade. Certo? Vamos verificar a avaliação final dessa resenha que a gente acabou de ouvir? Preste atenção. Então, olha só, a avaliação final. Interestelar é grandioso, solene e emocionante, mas também sabe ser direto, preciso e objetivo em suas aspirações. Elementos imprescindíveis que o fazem ser uma obra absolutamente completa. Muito bem, então é essa avaliação final. Se ele fala ali que é grandioso, solene, emocionante, já está para mostrar que ele faz uma boa avaliação, certo? Uma crítica positiva em relação ao filme. Tipo, assistam, que é perfeito, é maravilhoso. E eu concordo com essa crítica. Vamos lá, então. Aí, dentro dessa crítica, a gente viu ali citações. Vamos lembrar aqui o que é uma citação. Citação reproduz parte de um texto de referência. É muito comum em textos dissertativos que utilizam a citação de argumentos de autoridade no intuito de reforçar uma ideia. Um exemplo aí, segundo Foucault, o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. Nesses termos, o discurso não está associado ao novo, mas diretamente às suas condições de produção. Então, vejam que ele pega ali uma citação de Foucault para dar base, certo, à sua dissertação, não o que ele está falando. Então, isso é uma citação. E preste atenção que, como é citação, ele botou entre aspas, por quê? Porque ele está reproduzindo exatamente o que Foucault disse. Então, tudo que estava entre aspas é o que o Foucault disse. O que está fora já é o que a pessoa está escrevendo. Certo? E aí nós temos a paráfrase. A paráfrase é a reprodução de um texto já existente, à maneira própria daquele que o interpreta, mantendo a ideia do texto original. Então, agora aqui eu vou reproduzir, mas não vou fazer igual. Vai ser o quê? A minha interpretação, porém, eu tenho que manter
a ideia central, a original. Vejam só o ditado, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Esse é o nosso ditado popular. E aí criou-se uma paráfrase de professora e enfermeira, toda mãe tem um pouco. Né? Então, vejo que não mudou a ideia central. Continua dizendo que de pouquinho em pouquinho vai enchendo, de pouquinho em pouquinho a mãe vai ajudando ali na construção do seu filho, né? Seja intelectual, físico e tudo mais. Certo? Aí, dentro da nossa resenha, como eu disse para vocês, ele traz essa questão da citação e da paráfrase. Vamos verificar isso daí? Olha só, tem ali a citação, que está destacado logo no comecinho, e lá no final, um pouco mais abaixo, tem a paráfrase. Vamos verificar aí o que está escrito em cada uma? Vamos lá. Então, vejo que a citação está aonde? Passamos tanto tempo olhando para as estrelas, tentando entender nosso lugar no espaço, que esquecemos de olhar para baixo e buscar compreender nossa real função na Terra. Vejam que está entre aspas. E aí ele diz assim, essa frase dita em um dos momentos cruciais de Interestelar. Então, vejam que ele está citando uma fala de algum personagem lá durante o texto, durante o filme. Então, veja que ele faz a citação. Se não é ele que está falando, então ele tem que botar entre aspas, porque foi de um personagem, né? Então, ele fala aqui de um momento crucial, tá bom? Então, essa é a citação. Vamos verificar a paráfrase, né? Lembrando que a paráfrase, ela vai ser uma reprodução, tá? Do que já foi produzido, de uma fala, do filme, enfim, né, da forma que eu interpreto, porém eu mantenho o texto original, porque se eu não manter, eu não posso mais chamar de paráfrase, eu não entendi, tá bom? Vai perder ali o sentido. Então, vejo que Christopher Nolan declara em mais de uma ocasião que sempre sonhou fazer um filme no espaço. Então, vejam aqui que ele faz uma paráfrase citando a fala do Christopher Nolan, alegando que, sei lá, o sonho dele era fazer um filme no espaço e ele acabou agora conseguindo. Então, vejam que ele faz essa paráfrase, mas não usa exatamente as palavras que Christopher falou. Por isso que ele usa, inclusive, na terceira pessoa, tá bom? Declarou, olha o verbo, né? Ele, tá bom? O verbo é declarou, então está se referindo a ele. Quem era o ele? O Christopher. Certo, gente? Muito bem. Então, veja que ele utilizou ali a citação e a paráfrase para dar uma base para o texto dele, né? Começou ali falando da citação, que traz o momento crítico da obra, mostrando que ele viu, assistiu, que gostou, que tem base do porquê ele está fazendo essa crítica, né? Essa avaliação do livro, do filme. E logo em seguida, da questão do próprio autor lá, que interpreta o personagem principal, da importância desse personagem para ele, que era o sonho de fazer um filme no espaço. Certo? Que é a nossa paráfrase. Muito bem, então essa foi a nossa aula sobre resenha, certo? A resenha trazendo também citação e paráfrase para dar uma credibilidade à base ao nosso texto. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.